Bom, falar sobre saúde intestinal, saúde de primeira semana, não há como não nos remeter à investigação da vida pré-natal desses pollitos, porque muitos pontos desta primeira semana nos remetem a investigar todas as causas de saúde e manejo das reprodutoras, a imunidade materna, qual a importância da imunidade materna que se passa de reprodutora para os politos, a qualidade de incubação é outro tema muito importante para a persistência da qualidade do polito, e também o manejo das vacunas em planta de incubação. Então, dentro disto, os principais assuntos seriam vacunação de reprodutoras, a imunidade materna, vacunação de politos de dia, qualidade de politos de dia. Eu creio que acá as mais produtores de pollos, de engorde, então acá vamos a ponto de mais interesse para vocês. As doenças de transmissão vertical, que é muito importante de vocês identificá-las, e a investigação das principais causas de mortalidade na primeira semana, que também nos remete a vocês. Então, em primeiro lugar, a vacunação das reprodutoras. Qual é a importância da vacunação? Dentro de um programa de biosseguridade, a vacunação é um dos pontos muito importantes e também o mais barato. Então, é muito importante de não nos ausentarmos de nenhum desses pontos da biosseguridade e quais as vacinas se utilizaram. Então, qual a importância? De se controlar primeiramente os riscos de desafio sanitário nas próprias reprodutoras, a prevenção da mortalidade, da morbilidade e da mortalidade. Também a proteção do sistema imune da reprodutora para que se passe os anticorpos maternais para os politos. E controle gradual dos desafios quando presentes. E também manter os índices de desenvolvimento e qualidade dos huevos, que também é muito importante para nós outros, em politos. E também diminuir os gastos com tratamentos, a prevenção das enfermidades de transmissão vertical, que é importante também novamente para os politos, e também prover anticorpos maternos pela progênie. Basicamente, vamos discutir um pouco de todos esses pontos. A escala é um gráfico esquemático nos representando basicamente qual é o aporte de nutrientes quando uma reprodutora está saudável. Então, quando a reprodutora está com um caso clínico de enfermidade, o sistema menos importante para a reprodutora é o sistema reprodutivo. A prioridade dessa reprodutora é se manter viva. Então, muitas vezes se cierra a reprodução. Mas o que mais nós outros temos em la realidade são as enfermidades subclínicas, que então nos remetem aos politos, devido a que afetar a qualidade dos politos, porque eles modificam a massa do ovo, os constituintes dos nutrientes do ovo, a qualidade de cáscara, então se aumenta os riscos de contaminação dos politos ou até mortalidade embrionária, e também a transferência de nutrientes ao embrião, que também nos remete então à qualidade dos politos aos terem em campo. Muitas vezes nós identificamos então perda de produção frente ao estándar de produção de ovos. E também muitas enfermidades, por exemplo, bronquite infecciosa, que também é uma enfermidade que atinge também o segmento do oviduto, então se prejudica a qualidade da casca ou a conformação desta cáscara. Os quadros de enterites, que não só nós outros perdemos a absorção de nutrientes que poderiam ser um aporte para os politos e também para a reprodutora, como também a oportunidade de tornar a cáscara do ovo sucia e trazer contaminação aos politos. As enfermidades respiratórias, como a que também se decai muito os parâmetros reprodutivos e também a qualidade dos pollos, e também há enfermidades respiratórias que são de transmissão vertical, como vamos comentar adelante,
E também as infecções bacterianas, principalmente com o envolvimento da bactéria Escherichia coli. Outro ponto também são as ooforites ou regressão folicular. Como nós vimos, as enfermidades podem acometer o segmento reprodutivo, causando este tipo de problema ou a total regressão folicular. E quais seriam os critérios para o estabelecimento de um programa vacunal? É baseado no histórico de desafio da região. Cada região tem seus próprios desafios, que deve ser conhecido de que maneira? Se investigar os sintomas clínicos, as quedas dos índices de rendimento, gasto com medicamentos, presença de mortalidade, resultado de análises laboratoriais complementares às sospechas, grado e tipo de desafio, a aparição de novos sorotipos ou variantes que também nós outros podemos investigar através das análises laboratoriais. Isso todo é o papel do técnico, do médico veterinário. E para nós outros acá com interesse em politos, lá também a transferência de imunidade materna para o progênie. Este basicamente é dos fundamentos ou conceitos que nos fortalecem a utilização primeira de vacunas vivas e depois das vacunas mortas, ou uma segunda exposição a uma vacuna viva, porque nós outros induzimos uma resposta muito maior e mais consistente da indução de formação de anticorpos, que é importante tanto para a produção dos huevos ou a persistência de saúde de reprodutora, como também muitas vezes para a transição de anticorpos maternais. Isto nos reforça que acá seria uma ave sem vacuna para reovírus, acá uma ave apenas com vacuna inativada para reovírus, e acá uma pré-estimulação com vacuna viva às 10 semanas e depois uma vacuna inativada às 18. Então se induz uma resposta imune muito maior. Quais seriam as considerações importantes? Os programas de vacunação são específicos para cada situação epidemiológica, como eu disse, e devem ser sempre alimentados pela equipe veterinária, seguir rigorosamente a metodologia de aplicação de produto com equipe treinada para que nós outros consigamos obter a maior eficiência desta vacuna, e também para sua total eficácia. Nunca devemos nos esquecer dos princípios de biosseguridade, que devem sempre ser acompanhados das vacunas. As vacunas são apenas um dos pontos de biosseguridade. Qual seria uma proposta de monitoreio sorológico em reprodutoras? O que se avaliar? A imunidade da ave, então a curva de imunidade deseada, o percentual de coeficiente de variação, os títulos promédios, para podermos evaluar o valor de transferência ou taxa de imunidade materna para os politos. E também, por que não, para os desafios sanitários. Então, para monitoreio de ausência de patógenos específicos e a redução ou controle das enfermidades. Então, essa seria uma proposta. Acá nós outros miramos a queda de anticorpos maternais. Acá, após umas 10 semanas, nós outros miramos a indução das vacunas vivas. E acá o efeito booster que comentei com vocês, que seria a pré-estimulação com vacuna viva, e acá a imunidade que consigamos, que obtenemos com as vacunas inativadas. Mirem que ela é muito mais alta e muito mais duradoura. Então se persiste por praticamente todo o largo de produção de ovos. A imunidade materna. Estes são basicamente os principais órgãos e tecidos imunológicos das aves que, quando politos não estão maturados, não estão capacitados a nos defender contra os problemas sanitários, estão representados basicamente por timo e bursa, que são os órgãos que produzem as células de defesa, que depois, basicamente 14 dias depois, já está imunocompetente no polito. Estas células migram para todos esses locais que são os principais pontos de tentativa de entrada dos desafios infecciosos. Então, devemos proteger esses politos enquanto não são imunocompetentes. Então, qual seria a importância da imunidade materna? Transmissão de anticorpos prontos para defender as aves contra as enfermidades em idade temprana,
La protección contra infecciones entonces en los primeros días y las inmunoglobulinas es la principal fuente de inmunidad pasiva. Entonces, básicamente, nosotros programamos un programa vacunal de reprodutoras pensando en inmunidad pasiva para estas enfermedades e principalmente estes pontos seriam os pontos que teremos que obter através das vacunas vivas, tanto em politos como em reprodutoras. Estas são de maior importância para a imunidade passiva. Então, basicamente, na formação de ovo em nossos óvulos, há a transferência de IgRs através da via corrente sanguínea para o saco vitelínico. As IgRs são as mais importantes imunoglobulinas prontas ou anticorpos prontos para defender as aves em la idade temprana. E depois, ao longo deste ovo, passando pelo oviduto, ele adquire um pouco de IgM, IgM e IgA via albúmen. Esta é prontamente ingerida pelos politos, pelos embriões, quando estão se maturando em planta de incubação, e prontamente eles têm então IgRs em sua corrente sanguínea contra a tentativa de infecção, e prontamente no intestino as IgAs, que praticamente protegem muito, é muito importante contra as afecções tempranas por salmonela. Então, no programa vacunal de reprodutoras, temos que pensar na transferência de imunidade para a progenie. Anteriormente, havia comentado a interferência direta na saúde da reprodutora, mas também na taxa de imunidade materna para a progenie. Então, os históricos de desafio de produção em pódios. Então, pensando em pódios, nos remetemos à reprodutora para proteger a reprodutora ou transferir esses anticorpos maternos para os politos via reprodutora, através de anticorpos maternais. Controle de desafios e agentes secundários, os benefícios gerados pela progenie e sempre, qual é o retorno econômico do investimento. Então, basicamente, esta é a queda de anticorpos maternais. Então, praticamente na terceira ou quarta semana não se tem mais nada de anticorpos maternos. Então, acá que precisamos garantizar que o sistema imune que demonstrei anteriormente esteja competente para, a partir de então, se tornar imunocompetente e proteger e manter as taxas de anticorpos adequadas. Acá, basicamente, é sempre importante quando nós falamos sobre anticorpos maternais que a cada dia que se passa há uma perda de praticamente metade, a cada 2 dias, metade das taxas de anticorpos maternais. Então, nós decaímos os títulos de anticorpos e nós aumentamos a variabilidade desses anticorpos e tornamos os politos muito mais suscetíveis a essas barras em rojo, que seriam a porcentagem de politos suscetíveis contra a doença, a enfermidade. A variabilidade na transmissão, há sempre esta variabilidade, não tienes como. Então, por quê? Variação biológica normal, mistura de pódios de diferentes idades de reprodutora para se compor o lote de pódios, isso é muito comum, é a realidade em todos os lugares. Manejos estressantes de reprodutoras que podem decair a taxa de transmissão de anticorpos maternais, uma imunossupressão a reprodutoras, principalmente por micotoxinas ou estresses de manejos, fracassos no programa de recursão de programa vacunal. E também, conforme a idade da ave, esta percentual ou capacidade de taxa de transferência de anticorpos maternais vão se quedando de acordo com a idade das aves, das reprodutoras. Acá, por exemplo, um lote de pódios aos 4 dias com esta variabilidade de anticorpos maternais. Então, temos pódios com 5.000 e praticamente pódios com 0. Então, esta é a realidade de nós outros, em politos. Então, o que hoje temos como algumas alternativas para se minimizar, não para se eliminar a importância da imunidade materna, apenas para atuar junto com a imunidade materna.
as vacunas que se fazem como as vacunas recombinantes ou vectorizadas, que há um escape da inibição ou neutralização pelos anticorpos maternais dessas vacunas que são hechas em los politos. Então, como as vacunas recombinantes ou vectorizadas, que vai generar duas respostas com um único antígeno, é possível ser Newcastle com Marek, ou, por exemplo, Newcastle Marek com Gumboro, é a mesma valência. Ou as vacunas de complexo imune, que também se escapam da inativação pelos anticorpos maternais, que em seu antígeno há um anticorpo artificial conjugado que vai se liberando o antígeno vacunal para apresentar para o sistema imune e lá deve se tornar imunocompetente gradualmente. Outros pontos que sempre temos que nos atentar, e aí nos remete a todos aqueles nós outros que estamos a campo, serão os problemas de mala absorção de yema. Recordam-te que os IgRs são as principais imunoglobulinas que são passadas maternalmente para os politos. E uma mala absorção de yema nos vai comprometer tanto outras coisas como nutrientes que o polito necessita, como também os anticorpos. Então, as sacubitilínicas mais rapidamente quando se alimentam. Quando não se alimentam, há uma perda ou uma mala absorção da yema. Então, se cierram todos os nutrientes e as imunoglobulinas. Isto está muito correlacionado com o tempo entre nascimento e alojamento, na ventana de nascimento e na planta de incubação, manejos estressantes que nós outros fazemos, extremos de temperatura, muito calor ou muito frio, má distribuição ou falta de equipamento na granja, ou a lasonfalites. La imunossupressão, então, se dá de que maneira? No saco vitelínico tienes as IgRs que nós outros comentamos para os politos, e uma restrição alimentícia leva ao consumo dessas IgRs como fonte de nutrientes, e não é uma fonte de nutrientes. Pollos mantenidos em ayuno prolongado vai ter menor peso de bursa. Como eu comentei, é um órgão imunológico importantíssimo para nós outros. Então, é muito importante a velocidade de alimentação desse polito quando se liga ao galpão. E também as temperaturas fora da zona de conforto térmico. Então, tanto abaixo quanto acima, mas principalmente temperaturas abaixo da zona de conforto. Tudo isso também vai induzir ao famoso estresse, que é o que é? O ayuno vai estimular a secreção de corticoides. Este é um ponto que vai se deprimir o sistema imunológico e vai nos dar todos esses problemas, como diminuição da resposta ao programa vacunal, aumento de infecções bacterianas, desafios sanitários, perda de rendimento zootécnico e aumento da condenação na planta de matedério. Podemos monitorar a imunidade materna, ou seja, a taxa que está se passando para o polito da reprodutora. Desta maneira, através de ELISA, nós outros podemos monitorar qual é o tamanho ou o número de anticorpos que nós outros podemos passar para os politos. Acá, por exemplo, uma ELISA de 1 dia para anemia, com praticamente boa taxa de transferência de imunidade maternal, com uma grande parte dos politos em um grupo com taxas mais altas de anticorpos. Então, é um polito bem protegido contra as infecções tempranas por anemia. Vacunação, então, em politos de 1 dia. A planificação do programa de vacunação tem sempre que nos pensar em lo pódio final. E quando nós outros pensamos em pódio final, temos que ver que é um ciclo de vida curto. Então, muitas vezes não se hace vacinas mortas ou inativadas, apenas vacinas vivas, porque a indução o estímulo imunológico é muito mais rápido do que a vacuna inativada. Devemos sempre pensar em aplicações de forma massal, porque trabalhamos com lotes, não com indivíduos. Então, há que fazer para métodos massais, como por exemplo a vacuna spray. E também temos sempre que pensar no controle das reações vacunais. Todas as vacunas podem induzir um problema de reação vacunal.
que pode nos levar a uma perda de rendimento zootécnico. Então, sempre temos que pensar nisso, porque o rendimento final do pódio é sempre nosso principal objetivo, por motivos óbvios. Quais são as principais vacunações da planta de incubação? Em ovo e via spray. Em ovo, praticamente se iniciou com maré, que hoje está praticamente difundido em todo o mundo. O local de aplicação seria a transferência da incubadeira para o nascedero, a planta de incubação, a los 18 dias de idade. O principal ponto é o fluido amniótico, porque o polito vai ter contato direto via oral, nasal e ocular com os antígenos vacunais, induzindo a imunidade muito mais tempranamente do que se a ser via inoculação em coelho. Acá então seria um equipo de vacunação via spray, onde nós outros temos todos esses sistemas de tuberias que aplicam a vacuna e também no sistema de limpeza e desinfecção do circuito. Então é muito importante manter estas tuberias limpas e desinfectadas para que nós outros não tenhamos uma pronta inoculação de uma contaminação com altíssima mortalidade de politos na primeira semana. Quais seriam as vantagens da aplicação em ovo? Introdução de respostas imunes muito mais precoce, redução de estresse em politos, porque já nascem vacunados, a precisão da inoculação, redução de contaminação, da mão de obra reduz muito, e também a facilidade de manejo, porque o polito eclode, é feito só o saque, seleção, se faz sequizar em algumas empresas, e depois já está pronto para a expedição. A vacunação via spray, então seriam quais as vantagens? Também, mano de obra, redução de mano de obra, doses muito mais precisa, a uniformidade de aplicação é muito melhor do que se hace a campo. E quais seriam os pontos críticos? Muito importante, limpeza e desinfecção, para que também não se inoculem patógenos em los politos. E também a calibragem da máquina em sua dose adequada ou correta para se administrar a cada caja. E também a uniformidade e tamanho de gota, é muito importante. Acá então se usa uma esteira mecânica que quando se identifica a caja, aciona-se os pontos de administração via spray e conforme a caja passa, toda a caja será vacunada com a dose adequada de uma ponta até hasta a outra ponta da caja. Isso é muito importante. E por que a gota vacunal é importante? Porque acá, em los bronquíolos, recorda-te que mostrei a presença de tecido imunológico acá, que nunca se viste um antígeno ou uma vacuna. E se prontamente, ou primariamente, ou tempranamente se identifica, as reações muito altas, podendo se induzir a uma doença ou a uma enfermidade. Então, o tamanho de gota principal é gruesa, seria em torno de 400 micras, para que esta gota se pare por acá, no segmento de tráquea, na cavidade nasal, para que se haja primeiro estímulo desta região, não ser muito mais profundo. Então, gotas que penetram muito mais fortemente, vai ter reações excessivas de vacunação 24 horas após. Gotas muito grandes, mais do que a grossa, que recomenda, ou de tamanho variável, também vai se induzir a subdosagem, ou seja, não se vai para o alvo, que é o trato respiratório, vai se perder essa gota. E também reações mais longas, com maior intensidade, ou reações de transmissão lateral do vírus. Então, tudo isso é desuniformidade de aplicação. Existem algumas maneiras de se mensurar isto com este papel que se imprime o tamanho da gota no papel. Então, miramos que acá temos gotas muito finas, muito grossas, acá também, e acá um pouco mais uniforme. É isto que buscamos. Teremos como mensurar o tamanho de gota impresso naquele papel, através de uma leitura de computador. Nós outros preferimos sempre gotas muito mais uniformes do que gotas grossas, gotas finas, gotas muito finas. Isto é a desuniformidade que se pode ter na planta de incubação quando não se temos uma boa manutenção do equipo.
Então, acá, miren, uma quantidade insuficiente, acá normal e acá mais excessivo. Uma reação vacunal normal para bronquite ou Newcastle seria 4 a 5 dias pós-vacunação. Vocês devem mirar os politos com uma leve depressão, uma busca mais por la fuente de calor e também um pouquinho de estornudos leves. Isto é a reação vacunal, ou seria a pega da vacuna. Porém, quando nós temos uma reação exacerbada, por um processo de mala aplicação, desregulagem do equipo, 4 a 5 dias pós-vacunação, nós podemos ter aerosaculite, disneia, reação de desplazamento aos 10 a 15 dias, pode ter aumento de mortalidade, rendimento de desenvolvimento de polito e também a condenação em planta de abatedouro. Lá à frente se reflete. E isto pode ser exacerbado por malos manejos que nós hacemos em campo, ambiência, principalmente amoníaco, polvo. Isto tudo é muito importante para o controle das reações respiratórias e também, então, as condições de ambiente. E se termos politos de mala qualidade de planta de incubação provenientes ou baixa imunidade maternal, ou uma infecção por Mycoplasma galisepticum, ou uma contaminação bacteriana temprana, isto tudo se tende a se exacerbar ainda mais. Então, desconto meu tempo. Então, é muito importante a uniformidade da vacunação. Se nós temos um corante na vacuna, vocês podem fazer esse monitoreio. De que forma? Na caja, os politos estarão colorados com uma meta de 75 a 80% dos politos com a penugem de corpo e ou cabeça com a presença do corante. Então, a uniformidade ou a alta quantidade de politos corados é muito importante de se monitorar e de se dizer se nós temos uma boa qualidade de vacunação. Qual será a tendência para o futuro em termos de vacunação? Quanto menos processos vacunais, melhor. Quanto menos processos vacunais em campo, nas granjas, muito melhor. Então, hoje, as vacunações, a tendência é se cambiar todo para o incubatório e o maior aspecto de proteção, seja uma vacuna com várias valências, por exemplo, Marek com laringotraqueite, Marek com Newcastle, Marek com Gumboro e assim por diante. Nunca devemos nos esquecer dos aspectos generais de biosseguridade. Então, novamente, además, as vacunas devem ser intensificadas no intervalo entre lotes. Quais são os manejos que se fazem durante o intervalo entre lotes? De vazio sanitário, limpeza e desinfecção, manejo de cama, aislamento de granja contra as fontes de contaminação que são as pessoas, os animais, os veículos, etc. Qualidade de politos de um dia. Os politos de boa qualidade, como são? Têm uma maior viabilidade, ou seja, as baixas taxas de mortalidade, são muito mais tolerantes aos problemas de ambiente, têm menores reações vacunais, como nós dissemos anteriormente, são muito mais resistentes aos desafios infecciosos e têm baixos de índices de contaminação em planta de processo. E qual seria a qualidade sanitária deste polito? Eles devem ser livres de Mycoplasma galisepticum sinobi, las salmonelas, um polito com muito baixa contaminação por outras bactérias oportunistas, principalmente bactérias que são muito incidentes na planta de incubação, como Klebsiella, Pseudomonas, Proteus ou Escherichia coli. Uma baixa contaminação por hongos, principalmente do gênero Aspergillus, e uma boa imunidade maternal. Para quê? Gumboro, anemia, encefalomielites, etc.
Qual seria a qualidade física do polito que vocês sempre estão evaluando em campo? Uniformidade de peso compatível com a idade reprodutora, ausência de deformidades, tanto angulares quanto de composição de bicos, expertos e boa resposta aos estímulos, isto nos mostra que é um polito bem hidratado, olhos brilhantes, redondos e vivos, abdômen firme, umbigo muito bem cicatrizado, espinilhas fuertes e brilhantes, la pelusa seca e fofa e a ausência de tobilhos ou rojizo. Então, qual é o objetivo para a cicatrização de umbigo? De 60% a 70% os umbigos estão completamente fechados ou com menos de 1 milímetro de abertura. Na moderado, não queremos observar moderadamente os politos com umbigo com 2 milímetros de abertura. E isto é possível de medir com a régua. Malo. O que seriam os malos? Os politos que desejamos com menos de 2% de incidência, com as aberturas muito maiores que 2 milímetros, as lesões rojas em corvejones ou jarretes, que nos indicam o esforço ao nascimento ou algum problema de perda de umidade dentro da planta de incubação, essas as principais evidências. E as pernas desidratadas, muitas vezes enrugadas com a exposição da veia metatarsiana. Esses são os indícios. Outro ponto muito importante, um polito grande ou pesado não se quer dizer que este polito é bueno. Muitas vezes teremos um polito pequeno, pero com a yema muito bem absorvida. Temos um polito mais grande, mas com uma yema muito também grande. Então, qual é o polito melhor? O polito com a menor taxa de rema. Porque isso nos indica que os processos de incubação estão adequados, principalmente em relação à temperatura de incubação. Quando as temperaturas estão muito altas, isto prejudica tanto a cicatrização do umbigo, quanto a absorção da yema. Então, é possível de se mensurar. E qual é o objetivo? Menor que 10% do peso total do polito, 10% corresponder à yema no momento de aloiamento. Ok? Qualidade do polito como resultado, então, de yemas muito grandes, é muitas vezes correlacionado com altas temperaturas de incubação. E estas yemas mais grandes, mais agrandadas, estão muito correlacionadas com percentagem maior de aislamento de Escherichia coli, que é uma bactéria muito importante para nós outros. Então, vocês mirem que quanto maior o saco vitelínico, maior a quantidade de percentagem de aislamento de Escherichia coli. Outro ponto muito importante é que nós podemos fazer a temperatura rectal do polito. Isto vai nos dizer se ele está em um estresse calórico. De que maneira? Podemos sacar a temperatura ao saque de polito de nascedeiro. Ela espera na planta de incubação. No momento de transporte, esse também é o terceiro dia de idade em campo por vocês. E o objetivo é 104 graus Fahrenheit ou 40 graus Celsius. Um polito que está em conforto térmico, que é nosso objetivo, 40 graus Celsius, ele faz sua respiração apenas pelas narinas e perde apenas 1 a 2 gramas de água em um dia. Um polito radiando. Este polito está aproximadamente com 41 graus Celsius e perde 5 vezes mais do que o polito que não está radiando ou que está respirando pela narina. Isto é uma evidência, então, de desidratação, muito importante para vocês, para o desempenho do polito. La cloaca sucia. Sobrecalhamento. Então, veremos então se a cloaca sucia ao terceiro dia e não é sempre problema em campo, pode ser também em planta de incubação.
A monitoria da qualidade física, podemos anotar todos esses tempos de negada, condição de higiene, 10% de caixas de politos CPSAR, grado de hidratação, falites. Devemos manter esta qualidade de politos. De que maneira? Correto preparo de galpão, calentamento e umidade adequada do galpão, disponibilidade de água e alimento, programa de luz adequado, correta abertura, espaço e qualidade de mão de obra. Na monitoria da qualidade sanitária, podemos fazer todas essas medidas como sorologia, bacteriológico, micológico, PCR. E as enfermidades de transmissão vertical, quais são as principais? A encefalomielite, anemia, micoplasmose e salmonelas, e também os neovírus. Estas são as principais. Se pode dar transovariana pela presença de agente em ovário, pela transuterina quando este agente está em oviduto ou saco aéreo, então principalmente os micoplasma, e a transmissão pós-postura, como as pseudomonas, salmonella e coli. A encefalomielite é conhecido mais como tremor epidêmico, é uma sintomatologia nerviosa como falta de coordenação, tremores de cabeça e cuello, apatia e podendo chegar a uma mortalidade de 30%. Então, os politos se caem, se quedam e não se consegue, e morrem por desidratação. A anemia infecciosa, a mortalidade pode variar hasta 20%, e nós observamos a depressão de aves, retardo de crescimento, alta desuniformidade e grados variáveis de palidez. Então, essas as lesões, aplasia de medula, se a medula encontra-se pálida, não se tem sangue na medula, o timo que mencionei a vocês, que é um órgão de defesa, está atrofiado, então vamos ter problemas com a defesa das aves. A forma subclínica, então, também pode se dar a partir de 2 a 3 semanas, quando nós temos um baixo nível de imunidade materna, como mencionei a vocês, que vamos encontrar as dermatites gangrenosas, problemas de rendimento zootécnico. O reovírus, muito comum, principalmente as enterites virales, onde temos a síndrome de malabsorção, que o que nós veremos? Os politos com emplume inadequado, as cloacas sucias, a cama um pouco mais úmida, as heces mais úmidas, os intestinos finos e transparentes e friáveis, os micoplasmas, que são uma das principais enfermidades respiratórias com altas perdas de rendimento e mortalidade. Então, observamos corrimento de narinas, a alta quantidade de caseosa na região abdominal e aerossaculites muito altas. A pulorose, principalmente pela salmonela, onde nós observamos altas mortalidades também, com muita diarreia, cloacas sucias, estas lesões por infiltrado de células inflamatórias em coração ou muitas vezes em monheira. As colibaciloses, muito importante, principalmente, então, vai causar nossas onfalites, que vamos falar mais à frente. Então, a mala absorção de edema, que pode se converter, o principal achado de pericardite e peripatites. As periloses, que muitas vezes, então, observamos os pontos de crescimento de hongos no pulmão e sacos aéreos. Então, vocês vão ter uma disneia que vai levar a ave a sufocamento e mortalidade. E quais seriam as principais investigações das causas de mortalidade em primeira semana? Sempre teremos que ver o que um lote saudável, um lote esperto. É um lote que está um pouquinho de pódios tomando água, a outra parte se alimentando, outra parte se rugando, estando outra parte em repouso e outra parte se assomando. Então, teremos que ver um polito muito bem espalhado em toda a área de pinteiro e fazendo todas essas atividades ao mesmo tempo, na parte de cada parte desse lote. Na mortalidade diária normal, é um pouco maior ao início do dia de alojamento, se diminuindo. Aqui aparece um pouquinho mais, principalmente os politos que não se adaptaram e depois se queda.
Pero quando nós temos uma alteração daquela gráfico de mortalidade, o que sempre observamos? Quando nós teremos desidratação, o pico será em torno de 3 a 4 dias. Quando teremos uma reação vacunal forte, o início de pico se inicia com 6 dias e se vai se reduzir a 8 dias, como nós comentamos anteriormente. As infecções bacterianas leves, pico com 1 a 3 dias, com redução a partir de los 4 dias. Esse é uma infecção bacteriana severa, o pico será a partir de 1 dia, com persistência por toda a primeira semana. Principais causas de desidratação em politos, que é a principal causa de mortalidade de primeira semana. Politos de reprodutoras jovens, mortalidade de primeira semana pode estar aumentada, podendo ser agrandada com maior postura de ovos de cama. As reprodutoras ainda não sincronizaram sua postura, então há uma quantidade maior de postura de cama, de ovos de cama. Politos de reprodutoras mais viejas, pior qualidade de cáscara, ou seja, cáscara mais porosa, e diminuição da viscosidade do albume. Tudo isso se contribui para o aumento de contaminação destes ovos. Então, pode haver uma contaminação agrandada fúngica ou bacteriana. Quais são as contaminações bacterianas de primeira semana? Quais são as fontes de contaminação? Através da glândula reprodutoras para os ovos, da incubadora para os ovos ou politos recém-nascidos, recém-eclodidos e também provenientes de campo. A transmissão horizontal de salmonela vai causar um aumento dessa mortalidade inicial e politos quedados. Também contaminação por E. coli, salmonela e proteus são as mais incidentes, com uma mortalidade principalmente encontrada por onfalites. Quais seriam os sintomas clínicos? Apatia, sonolência, aves dormidas, redução do consumo, politos quedados e também a mortalidade. Quando nós outros miramos, temos então as onfalites com alta mortalidade. Que observamos? Iema mais inflamada, podemos ver iemas mais escuras. E isto principalmente é causado principalmente por coli, que é uma bactéria tanto incidente em planta de incubação quanto também no campo. Mais de 70% destes problemas estão relacionados com coli. E o principal problema é também aqueles politos que se morrem quando são embriões em planta de incubação, como também aqueles politos que não morrem em campo. E são os principais portadores ou veiculadores das enfermidades para os politos normais. Então, se sempre que nós outros mirarmos politos quedados ou sonolento, é muito importante que se retire esses politos. Esses politos só nos trarão problemas. Então, são portadores de doenças. Então, concluindo a charla, para chegarmos à qualidade total de politos, nós temos que atingir um bom estado sanitário das reprodutoras, é muito importante, o correto manejo de los huevos, a qualidade destas coletas, a qualidade de limpeza e desinfecção de los nidos, o número de coletas, se não é mecânica esta coleta, tudo isso é muito importante para não se trazer a contaminação para os huevos. Também a qualidade do processo de incubação, como nós falamos um pouco de perda de umidade e também de calentamento das máquinas. O programa vacunal ajustado, como comentamos bastante anteriormente, e um bom preparo para o alojamento, que aí está a principal responsabilidade da maioria de vocês acá. E sempre, devemos sempre nos cuidar com um programa de biosseguridade. No programa de biosseguridade, assim como muitos outros temas, deveria haver uma charla apenas para cada tema. Como nós comentamos sobre todos, é muito importante então que nunca se esqueçam do programa bem adequado de biosseguridade. Desculpe pelo avançar da hora, mas estou cerrando. Graças por sua atenção.